Bom dia, hoje a gente vai falar de uma armadilha que muitas vezes derruba o comerciante, ele nem se percebe que está caindo, né? É porque ele está vendo lá que o cliente está entrando e talvez alguém está entrando e está saindo fora e sem levar nada. E aí talvez ele venha pensar assim, pô, não estou vendendo para esse cara, talvez exista uma outra oportunidade de eu vender em seguida, né? Ou então, qual o problema? Eu já vendi para um, não vender para outro não é um grande problema. E aí isso pode acontecer o quê? Pode se transformar numa armadilha, né? E você nunca se esforçar em querer saber quais foram os motivos que levaram talvez aquele cliente que entrou, né, dentro da sua loja e saiu sem comprar mais nada. E aí a grande questão, né, que você tem que sublinhar, anotar aí, é que não tem nada mais valioso do que você aprender com os seus erros, não somente com as vitórias. Porque a gente fecha um negócio, a gente não dá certo com o negócio, não é por causa dos acertos, é por causa dos erros. Então, é muito mais valioso você aprender com os erros do que as vitórias. Anotou aí? E aí é muito melhor você fazer algo imperfeito do que nunca fazer algo perfeito. Ou seja, é melhor você ter um negócio que não está do jeito que você quer, mas que está te dando lucro, está te dando a oportunidade de você continuar, de você chegar lá. E essa é a diferença, né? E aí o que você tem que pensar agora é o seguinte: se você gosta desse canal, se você quer que esse canal vá mais para frente, né, que outras pessoas venham conhecer esse conteúdo, é legal que você dê o seu joinha aí, deixe aí a sua pergunta, qual é a sua dúvida, né? E se você fizer isso, com certeza você vai estar ajudando outras pessoas a conhecer o canal. Se você ainda não é assinante, assina aí e dá o seu like. Se não gostar, depois dá o dislike, não tem problema nenhum. Mas olha só, o que você tem que fazer você tem que olhar nos olhos, tá? E de você mesmo, né? Será que você consegue olhar lá na frente, né, de um espelho, olhar para os seus olhos, para os seus próprios olhos, né? E tentar entender por que aquele cliente talvez não tenha fechado a venda com você, né? Qual vai ser a consequência desse cliente não ter fechado a venda com você? Ou será ao contrário, né? Qual teria sido as vantagens desse cliente ter comprado com você sem simplesmente ser a vantagem financeira, né? Exatamente o que a gente tem que entender é o seguinte, que o nosso trabalho são os nossos clientes. O nosso trabalho é entender por que a gente está errando, aonde a gente está errando, o que está faltando para que a nossa empresa como um todo, né, dê certo. Né? E aí, a única existência, né, por exemplo, vamos dizer assim, a única razão da existência do nosso negócio é atender bem o nosso cliente e crescer. Porque um erro que é fatal é você sempre se manter no mesmo tamanho. Não, eu vou abrir uma loja aqui na minha casa e vou abrir na garagem e vou ficar por aqui para o resto da vida. Cara, no início vai dar certo, no início você vai começar a ganhar dinheiro, mas depois, com certeza, o seu vizinho vai entender que você está com a sua loja ali, ele vai querer também, tá vendo que você está crescendo, está ficando bem de vida, e aí ele vai conseguir chegar no mesmo lugar que você. Então, o ideal é você fazer o seguinte, começar e pensar por que você está errando e sempre ir crescendo, né? Na verdade, a gente tem que vender sempre a qualquer custo, independente das razões, independente do porquê, tá? Então, por exemplo, muitas pessoas não entendem o porquê muitas empresas obtêm um sucesso mais rápido, né? Porque alguns supermercados, algumas mercearias acabam vendendo a qualquer custo. Isso é bom? Isso é ruim, Roberto? Então, o que você tem que entender é que a gente deve se preocupar menos com o que as pessoas vão comprar, mas sim com que elas comprem, tá? E aí, quando eles estão passando na saída do caixa, você tem que entender
o que ficou faltando. Você tem a oportunidade de saber o que falta da parte delas. E aí, cada cliente que passa pelo checkout, cada cliente que passa pelo caixa, cada cliente que vai pagar, cada cliente que comprou só uma coisinha, representa uma oportunidade gigante de você expandir a sua base de clientes. Por quê? Porque ele vai ver que você está se importando com ele, ele vai ver que você, por exemplo, está querendo fazer algo a mais. Então, o que você tem que entender, a resposta que você tem que dar para você mesmo é como você vai conseguir uma capacidade, como é que você vai conseguir uma oportunidade para converter cada vez mais aquele cliente em um comprador maior. Ou seja, existe um estudo que mostra que, por exemplo, em cada região do país, cada pessoa tem um potencial de compra, né? Hoje, na minha conta, gira em torno de R$850 por habitante, tá? Independente da crise, independente de estarmos na pandemia ou não, essa é um dado que eu sempre trabalho e sempre dá muito certo quando a gente faz cálculos em cima disso. Cada região tem um percentual maior, um percentual menor. Mas na média, quando eu uso esse número 800, R$850 por habitante, dá muito certo. E aí, qual é a sua capacidade de você converter, tá? Isso em relação à cesta básica, tá? Quer dizer, em compra de alimento, em compra de produtos no supermercado. E aí, a grande pergunta que eu faço é o seguinte: qual é a capacidade que você tem para transformar, né, esse teu cliente em comprador, tá? Na capacidade que você tem de aumentar a quantidade de dinheiro que vai entrar no seu caixa. Isso vai determinar lá toda vez que um cliente passa na frente do seu caixa. E aí, sempre que você for fazer essa pesquisa, você vai ver que você vai precisar sempre viver com o mínimo, né? E reinvestir o máximo para crescer. E aí, quando você analisa, né, a perspectiva, né, geral, né, de centenas de milhares de reais, né, que são investidos em um produto, né, que são investidos num ponto, no seu aluguel, de repente na construção do seu lugar, em propaganda, né? Será que não faz sentido, né, você aumentar a sua venda? Por quê? Porque se você está investindo, né, se a indústria do alimento está investindo em vários aspectos, vamos chamar assim, né, do seu comércio e você mesmo, né, o que você tem que fazer? Você sempre tem que tentar reinvestir. E aí, a gente tem que tentar vender para todas as pessoas que entram na loja. Porque imagina que ela tem esse percentual aí de R$850 por mês de compras da cesta básica e esse cara só compra R$200 por mês na sua loja. O que está acontecendo para ele não gastar o restante, né, dos R$650 na sua loja? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Qual é o seu ponto de vista em relação a isso? Me responde aí. Manda aí no comentário aí. Roberto, o cara só gasta 200. Por que ele só gasta 200 na sua loja? Ele só gasta 100. Por que ele só gasta 100? E eu também quero saber o que você está fazendo para aumentar a venda dentro da sua loja, tá? E aí, por exemplo, imagina só, existe, né, por exemplo, um produto, né, qualquer produto, vamos chamar, né, vamos lá, o macarrão. O macarrão, para você vender, né, o macarrão dentro da sua loja, você vai ter que gastar, né, para o cliente entrar dentro da sua loja, vai existir um custo financeiro para isso. Um custo em relação ao seu ponto, um custo em relação a você estar estocado, um custo em relação ao juro daquele dinheiro que está parado dentro da sua loja.
Então, um custo de propaganda, um custo de investimento de você ter o próprio produto, um custo do seu ponto, um custo da sua energia, um custo de você estar lá, um custo do seu funcionário estar lá. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que entender que para você estar funcionando, tem um custo fixo. E as indústrias, cada vez mais, elas investem muito dinheiro para que um produto venda mais. E aí, se você pensar que existe um custo dentro da sua loja, se existe um custo dentro do seu negócio, por que você não vai se esforçar mais? Por que você não vai querer entender melhor o mercado? Por que você não vai querer, por exemplo, entrar dentro do seu concorrente para saber por que ele está vendendo mais? Qual é o preço dele? Para você poder entrar em pé de igualdade com esse cara e poder vender mais. E aí o que você tem que entender é que se você, por exemplo, não vender um determinado número, né, de dinheiro por mês, a tendência do seu negócio é fracassar. Por quê? Porque se você tem esse custo fixo, né, em cima de tudo isso, né, que eu estou falando, você tem esse custo fixo em cima de tudo isso que eu estou falando, e você vende menos do que esse custo fixo, e agora enrolou a palavra, né? O custo fixo, o que acontece? A tendência é você sempre ter prejuízo. E aí a tendência é o seu negócio não crescer. Por isso que a gente tem que se esforçar quando a gente abre um negócio, independente do tamanho que for, pode ser na garagem da nossa casa, pode ser um ponto maior, a gente tem que entender que a gente tem que se esforçar ao máximo para sempre vender mais. E aí o ideal é a gente ter, o ideal, né, seria assim, o ideal perfeito, né, isso vai ser muito difícil conseguir, é você conseguir por pessoa uma venda de R$850 por pessoa que vai na sua loja. E aí outro percentual que a gente tem que perseguir sempre é ter a venda de R$3.500 por metro quadrado. Se você não tem isso ainda, você tem que perseguir isso. E a única maneira de você ir cada vez mais angariando um crescimento é você fazer o quê? Você ter um objetivo, como eu já falei no início, como vai ser uma coisa que eu vou repetir sempre nos meus vídeos, é viver com o mínimo, reinvestir o máximo. Porque é o seguinte, quanto mais produto você tiver na sua loja, mais venda você consegue fazer. Quando você conseguir encher a sua loja, tá? Com um número de produtos suficiente, né, que estiver bem abarrotado, você conseguir chegar lá a uma venda de R$2.000, R$2.500 por metro quadrado, show de bola, você já está dentro de um patamar bem legal. E aí, outra coisa que vai ter que definir, para você vender mais então a partir de então, você vai ter que aumentar a sua loja. Para quê? Para poder aumentar a base de clientes. E aí é aquilo que eu falo, você sempre vai ter que estar reinvestindo para poder crescer mais. Então, se hoje você está vendendo menos, você talvez tenha que comprar mais produtos. Quando a sua loja estiver abarrotada, não tiver mais condição de você tiver com um produto em cada uma fileira de produto na prateleira de cada produto diferente, aí já vai estar na hora de você fazer o quê? De você talvez aumentar o seu lugar. Então, esse vídeo vem mostrando basicamente que a gente sempre tem que dar atenção, ouvir aquilo que o cliente tem a nos falar. Quais são as necessidades dele, o que ele está precisando. E quando a gente conseguir atender todos esses fatores, aí a gente tem que pensar, faz sentido eu aumentar mais o número de produtos? Faz sentido eu melhorar em que aqui na minha loja? E aí sempre está reinvestindo para que o seu negócio continue sempre crescendo. Porque senão o seu vizinho ele vai ver que você está crescendo, vai abrir um negocinho do seu lado. E aí o que eu tenho escutado muito aqui, eu abri minha loja, comecei a vender bem, aí o vizinho foi, abriu do lado, aí eu não aguentei e fechei. Por quê? Porque o vizinho ele foi mais malandro, ele reinvestiu mais, ele cresceu mais rápido, e aí você ficou para trás e foi engolido. A concorrência ela sempre vai existir, tá? Nada impede de você também abrir
um negócio menor do que um mercado grande. De repente você abre um negócio de 22 metros, bem enxutinho, bem gostosinho, com diferenciais. E aí, de um lado, ou perto, ou sendo concorrente de um supermercado de 300 metros, e comece a crescer, e crescer, e crescer, e crescer, por causa do seu atendimento, por causa do tipo de produto que você tem, e várias outras variantes aí. Mas o que você não pode fazer é deixar de crescer. Espero que esse vídeo tenha alertado a vocês aí que existe um limite que o cliente pode comprar, que hoje é R$850 na minha cabeça aqui, dentro dos cálculos todos que a gente faz dentro do Brasil, das vendas, né? Vamos chamar assim, per capita por pessoa a nível de compra em cesta básica. Então, se um cliente não está gastando R$850 com você, tem alguma coisa errada. A segunda coisa que você tem que lembrar é que se você não está vendendo R$3.500 por metro quadrado, tem muito que você trabalhar, muito que você fazer. E a terceira coisa é lembrar o seguinte, que se você não viver com o mínimo e reinvestir o máximo, o seu concorrente com certeza vai fazer isso e vai te alcançar. Um grande abraço aí para vocês.